Ahora vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena, que esta semana va a estar a cargo del pastor Jesús Millán. Voy a pedirle que por favor pase al frente y sea él el que la dirija. Saludos hermanos con la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Es agosto, ya sabemos que es un mes muy atípico. Hay hermanos que ya sé que no los veré hasta septiembre, porque están viajando, están fuera todo el mes, otros están fuera hoy, vuelven, ¿no? Así es, agosto es un mes distinto en nuestra dinámica. Quero dar a bem-vinda a todos os irmãos que os de sempre, os que nos visitam hoje. Muito feliz de ver hoje a primeira vez que Francisco, Geriel e Iris han participado da cena, porque se han bautizado na última cena, então hoje han participado por primeira vez. Nos visita também hoje Ana e seu irmão brasileiro. São brasileiros? Bem, bueno, eu também, não é? Não sei se notas. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Aqui é sua casa. Temos no mesmo banco dois brasileiros e dois argentinos, não? Como são a coisa do Senhor, não? Essas coisas da rivalidade do futebol, pero aqui na Igreja de Cristo não é rivalidade. E nada, também meu amigo Samuel que está aí hoje também. Jesus apresenta também os. Joaquín y Lidia eran dedicados aquí algunas veces a algunas, no le dejamos mucho. Está castigado. Muito bem, bem-vindos também. Também está Isaac também, aí ao final com a Adela, não? Sua mamá. Bueno, há par de semanas reflexionamos no Salmo de número 63. Deixa-me buscar aqui o mando. O salmo que falava quando Davi huía de Saúl antes de ser de hecho rei de Israel. E hoje volvemos ao livro dos Salmos, volvemos a um salmo também de Davi, mesmo personagem. Hoje vamos a reflexionar no Salmo 55, que hemos leído na parte já com Priscila, um salmo que nasceu do dolor, não de qualquer dolor. É o dolor, quizás um dos mais fuertes, grandes que alguém pode sentir, é o dolor da traição. Por quê? Porque Davi foi traicionado por um de seus melhores amigos. Vamos ver o texto na pantalla uma vez mais. Vou com os versos 1 a 8, que diz assim: Escucha, Deus. Agora tenho a versão La Reina Valera 2020, ¿vale? Escucha, Deus mío, mi oração e não te escondas de mi súplica. Atiende-me e responde-me. Clamo em mi oração e me conmuevo a causa de la voz del inimigo, por la opressão del impío. Porque sobre mim lançam sua iniquidade e com furor me perseguem. Mi coração está dolorido dentro de mim e terrores de muerte sobre mim han caído. Temor e temblor vinieron sobre mim e me envuelve el espanto. E dije: quem me diera alas como de paloma? Volaria eu e descansaria. Certamente eu iria lejos, moraria no deserto. Me apresuraria a escapar del vento borrascoso, de la tempestade. Em la vida, muitas vezes, quando alguém te busca hacer daño, tu te vas a buscar la ayuda de um amigo, não? Pero, ¿qué pasa quando é precisamente um amigo tuyo el que te quer hacer daño? Em quem então podemos confiar quando é isso? E o tema da predicação de hoje é fuego amigo. Quando os amigos te querem hacer daño, Vamos orar. Padre, muitas graças por tua presença nessa manhã, muitas graças por los niños, por los diezmos, por la alabanza, por la Santa Cena. Muitas graças por la vida de Vero e de Polina que se encargaram de la alabanza hoje, juntamente com Tino e com Vlad. Muitas graças por la vida também de Jesus e também aqui ele presidiu a mesa de la cena. Muitas graças pela vida de todos. Queremos escuchar tu voz, Senhor. Necessitamos escuchar tu voz.
Habla con nosotros en ese tiempo que tenemos por la mañana, aún esos 20 minutos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar a hacer como la otra vez, el Salmo 63, yo hice eso, ¿no? Comenté algunos versículos, algunas reflexiones para nuestras vidas, y la primera es el escapista. Porque se hace 2 semanas Davi huía para escapar de Saúl, outra vez encontramos aqui um Salmo 55, que passa muitos anos depois, e Davi sigue huyendo, agora huye por outra razão. E aquele cenário é aún pior, ¿por quê? Porque o que quer matar a Davi é seu próprio filho, Absalão. Esse salmo habla em muitos momentos do dolor da traição. Davi havia sido traicionado por seu filho Absalão e por seu amigo, que a lo mejor dos melhores amigos, Ahitofel. Era dos consejeros mais cercanos a Davi. Pero Absalão, el hijo, e Ahitofel, el amigo, conspiraram contra Davi para quitar-lhe o trono. A seus olhos, Davi, por seus errores que havia cometido, Davi não merecia mais estar sentado no trono de Israel. E eles então conspiraram, idearam um complot contra Davi. Pero como sabemos, Deus não havia desistido de Davi. O Senhor não havia quitado a Davi o trono de Israel. Aunque Davi sofreu muitas consequências de seu pecado, pero o Senhor não lhe havia quitado do trono. Davi havia pecado, pero Deus lhe havia perdonado. Então, aqui há um combo poderosíssimo para derribar qualquer pessoa. Mira, Davi sofre porque tem medo de morrer, por supuesto, ele quer matar. Sofre o assassinato de sua reputação, porque ele mesmo Davi disse: porque sobre mim lançam sua iniquidade. Hemos leído isso no verso 3. Ou seja, hablavam mal de Davi, Davi não merece mais ser rei, porque isso e aquilo. E por fim, para colmar todo o dolor da traição. Porque claro, quando 2 pessoas cercanas, um hijo tuyo, um amigo tuyo, se juntam contra ti, imagínate o dolor. Delante desse cenário, lo que a Davi le gostaria ser, huir. Se for possível, a Davi le gostaria escapar de tudo isso. Por isso escreve assim: e dije, quem me dera alas como de paloma, volaria eu e descansaria, certamente iria lejos, moraria no deserto, me apresuraria a escapar del viento borrascoso, de lá tempestade. Que coisa, não? Há algumas semanas hemos estudado o Salmo 63, Davi se escondia de Saúl precisamente no deserto. E aqui Davi disse: quem me dera ter alas como de paloma e poder morar no deserto. Agora, quem nunca teve esse mesmo pensamento de Davi? Né? Em meio das crises e tempestades, quem nunca quis escapar-se? Quem nunca quis huir de los problemas? Quem nunca pensou aunque seja por um rato, em evadir-se da realidade? Quem nunca pensou, quem me dera alas como um pájaro, como uma águila? Quem me dera, ou a lo mejor, um avião privado, ter um avião privado. Estou estressado, subo ao avião e me vou a algum sítio para relajar-me. Ou quem me dera ter suficiente dinheiro para viajar, para comprar bilhetes de avião, e bueno, sempre que necessitara, sempre que estivera muito estressado, qualquer hora, pudiera ir-me a qualquer lugar. Quem me dera, em meio das peleas, huir-me do matrimônio, huir lejos dessa esposa ou desse esposo. Quem me dera, em meio dos problemas, escapar-me desse trabalho mal pagado e injusto que me explota. Quem me dera, em meio dos problemas da sociedade, evadir-me e ir-me a viver em um deserto ou em uma isla deserta. Quem me dera volar lejos, escapar-me, huir. Quem nunca pensou em vivendo em um momento de dificuldade? Quem nunca pensou em escapar-se, se for possível? Davi passou por isso. Muitas vezes esses pensamentos e desejos são totalmente justificados e normais, ¿vale? Pero outras vezes há que ter cuidado, porque, ojo, há muitas pessoas que têm um perfil escapista. E o escapista tem a tendência, sempre que está diante de um problema, a evadir-se. Se aparece um problema no matrimônio, pum, me vou. Antes de resolvê-lo, ele, escapista, decidirá terminar o matrimônio, terminar a relação.
Si hay un problema en la iglesia, antes que intentar solucionarlo, arreglar el problema, lo que el escapista hace es irse de la iglesia. Aquí no me quedo yo. Hay personas que van de iglesia a iglesia. Eso en España tampoco, porque no hay tantas, pero en Brasil, como hay muchas iglesias en todos los sitios, hay personas que van de iglesia en iglesia buscando una perfección inalcanzable. Se há um problema no trabalho, ele é escapista, antes que tentar sobrellevar e superar esse problema, porque às vezes passamos por fases difíceis que luego se vão, pero ele escapista vai a pedir a demissão. E assim pessoas que não param em trabalho nenhum. Por quê? Porque não são capazes de lidiar com a mais mínima diversidade. Ao final, a pessoa, ao tentar escapar dos problemas e evadir-se da realidade, muitas vezes se revela que o verdadeiro problema é ela mesma. Por quê? Porque não sabe lidiar com a diversidade. Não hablo aqui, meus irmãos, de desconectar-se para descansar, não é isso? Estamos em agosto, muita gente faz isso. Não hablo aqui de ver uma película um dia da semana para relaxar-se, nem viajar por vacações. Isso, sabemos que na Bíblia, Deus nos manda descansar, há que descansar. Agora, no verão, muitos estão descansando, aunque hoje é cada vez mais difícil descansar, porque há muita gente que viaja não, para lejos, pero não quita os olhos do smartphone, ou seja, os mensagens do WhatsApp. A gente vai para lejos, pero não consegue desconectar-se. A gente viaja para lejos, pero não consegue de hecho descansar. Agora, desconectar-se para descansar é normal. Lo que não é normal é viver huyendo delante de um problema qualquer. Ao final da vida é se escapar, pero ele sabe que não pode. Ele sabe que o problema não vai desaparecer magicamente. Mirando a Davi, então vemos o que ha hecho ele. Não podemos irnos ao deserto, a uma isla deserta ou uma casa na montanha, pero podemos sim irnos a onde? A la presença do Senhor, precisamente aonde foi Davi. Se queremos huir, que huyamos hacia os braços do Senhor, que não nos evadamos da realidade, porque pero que em oração e adoração nos encontremos com a verdadeira realidade, que é a presença do Senhor. Porque como Davi mesmo descobriu, não existe nada mais real que a presença de Deus. Não existe nada mais verdadeiro que o amor e o cuidado do Senhor. Então, delante dos problemas, não seamos escapistas, meus irmãos, seamos realistas. E sabe que é ser realista? É orar ao Senhor, é ler a palavra, é alabar ao Senhor. Por quê? Porque quando buscamos a presença do Senhor, estamos delante da realidade final, da realidade última, de que Deus está presente e que Deus atua em nosso favor. Há muita gente que quando tem um problema, antes que orar, o primeiro que faz é todo, menos orar. Há muitos incluso que se engancham em adicções ou buscam salidas onde não las há. Quando a primeira coisa que devemos fazer é buscar a realidade da presença do Senhor. Pero seguimos no Salmo, yo versus yo. Davi habla assim. Davi habla da cidade de Jerusalém, a santa cidade de Jerusalém. Diz assim: destrúyelo, Senhor, confunde-se língua, porque he visto violência e rencilla em la cidade. Dia e noite la rodeiam sobre seus muros. Iniquidade e violência há em meio de ella. La maldade está em meio de ella, e el fraude e el engaño não se apartam de suas plazas. Davi ora e pede ao Senhor que pudera sembrar confusão aí entre seus inimigos, não? Divisão. Disse: confunde-se língua. Ou seja, ele confia que o próprio Deus ia destruir essa aliança inimiga desde dentro. Mas me chama a atenção dessa imagem que Davi descreve: uma cidade amurallada, fortificada, vigilada por los guardias. Por encima de los muros estão os guardias. Nenhum inimigo poderia entrar em la cidade. Pero dentro da cidade, dentro de los 4 muros de la cidade de Jerusalém, todo de mal havia: iniquidade, violência, maldade, fraude e engano. Eu me quedo com essa figura aqui e me la traje para minha vida. Creio que todos nós outros somos em maior ou menor grado exatamente como essa cidade de Jerusalém. Eu explico. Muitas vezes erigimos defensas contra o mal que está afuera, pero a la vez
dentro de nosotros habita el mal. Llamemos como llamemos, la carne, el pecado, el ego, está dentro de nosotros. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, em sua obra teatral A Puerta Cerrada, escreveu a famosa cita: el infierno son los otros. Ele queria dizer que a relação com as pessoas muitas vezes é fuente de sofrimento e angústia para nós outros. E há pessoas que actuam exatamente assim: el infierno son los outros, el problema son los outros, el mal son los outros. Pero se miramos com sinceridade e sentido comum hacia nós outros, nós vamos a percatar que muitas vezes nossos corações também são habitados por ideias malas, pensamentos malos e desejos malos. Em nós outros habitam tanto o Espírito de Deus quanto a carne, a inclinação ao pecado. São duas naturezas, a nova natureza em Cristo Jesus e a vieja natureza pecaminosa que heredamos de Adão. E há uma batalha diária entre as duas naturezas, uma espécie de pelea entre eu e eu mesmo. El nuevo yo versus el viejo yo. Foi o que o apóstolo Pablo expressou em sua carta aos Romanos. Vou aqui reproduzir trecho, pequena passagem. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza carnal, não habita o bem, porque eu tenho o desejo de fazer o bem, pero não lo logro. Porque não hago o bem que quero, sino o mal que não quero, isso hago. E se hago o que não quero, já não lo hago eu, sino o pecado que está em mim. Assim que, aunque quero fazer o bem, descubro esta lei, que o mal está em mim. Pablo, o apóstolo Pablo, tem esse dilema. El Pablo que obrava milagros em nome do Senhor, esse Pablo que incluso dia ressuscitou jovem, ele tinha essa luta interna. Quanto mais tu e eu, não? Pero Pablo também señala não somente o problema, também señala a solução. Dice: miserável de mim, quem me librará desse corpo de muerte? Doy graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. Assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, pero com a carne a la lei del pecado. Pablo sabia, meus irmãos, que para se sair bem nessa luta entre eu e eu, não bastava com ter força de vontade. Não bastava com, vou poner muitas ganas, dessa vez vou poner muitas ganas, dessa vez vou dessa vez vou com pensamentos positivos. Vou poner no espejo listado e todos os dias vou mirar hacia o espejo e vou repetir: hoje não haré isso, hoje não haré isso também, hoje vou me portar assim. Não basta com ter buenas ganas. Solamente através de Jesus podemos vencer essa batalha interna entre eu e eu. Com vontade própria, quero dizer isso. Com vontade própria, se pode ganhar algumas batalhas, sim. Pero seguros que perderá a guerra, porque solo por la gracia de Deus, através de Jesucristo, é que se pode vencer essa luta. Solo crucificando tu carne a cada dia é que se pode vencer. E eu creio que ao final, essa luta interna contra o pecado, contra a carne, contra o temperamento, muitas vezes, não? Temperamento explosivo. Essa será sempre a luta mais grande que cada um terá que lutar. Não miremos hacia fora de nós outros, não. Miremos hacia dentro e veremos que a luta mais grande que temos lutar, mais recorrente, é a luta del yo contra el yo. Não necessito buscar inimigos nem culpables. Não necessito dizer que o inferno são os outros. Há suficiente potencial para o mal dentro de cada um, para hacernos dano a nós outros mesmos. Sem que nadie me haya hecho nada, sem que nadie me haya dicho nada, tenho suficiente potencial para hacer-me dano a mim mesmo. E eu me acordei de verso de uma canção do cantautor Leiva, espanhol, famoso. Bueno, alguns lo conhecem, outros não. Pero me quedei com esse verso de uma canção sua chamada Eletricidade, porque ele empieza com essa pergunta: quem vai salvar-me a mim de minha cabeça? Aí também toca um tema de saúde mental e tudo, pero sendo muito sincero, meus irmãos, delante dessa luta personal tão grande, tão recorrente, eu creio que nossa primeira oração teria que ser: Senhor, salva-me a mim
de mim mesmo. Senhor, salva-me de minha cabeça. Senhor, salva-me de minha própria carne. Senhor, salva-me a mim de meus pensamentos que não provêm de ti. Senhor, salva-me a mim de los desejos que tenho dentro de mim, pero que não são de tu agrado. Senhor, salva-me a mim de mim mesmo. Creio que essa poderia ser uma oração de todos os dias. Pero bueno, chegando ao final, fuego amigo. A jerga militar fuego amigo é quando um soldado por engano dispara contra outro soldado do mesmo exército. Ou seja, esperas que um soldado inimigo te vá disparar, mas não esperas que um soldado amigo do mesmo exército te vá disparar. Ou seja, quando alguém é atacado por um aliado suyo. Se seguimos lendo o Salmo 55, nos percatamos que o que mais lhe dolia a Davi, entre todo o que sofria, era a traição. O tema mais recorrente desse salmo é a traição de Ahitofel. Ahitofel, amigo e conselheiro de Davi, eligiu passar-se ao bando de Absalão em contra de Davi. Por isso Davi escreve assim, um desahogo: não me injuriou o inimigo, o qual eu havia suportado, nem se alçou contra mim el que me aborrecia, pois me habría ocultado de ele. Sino tu, homem, ao parecer íntimo mío, mi guia e mi familiar, que juntos comunicávamos dulcemente los secretos e andávamos em amistad em la casa de Deus. Mas claro, impossível, não? Se for um inimigo, lo esperaria, lo habría suportado. Pero fuiste tu quem eu creia que era mi amigo íntimo, mi guia, mi conselheiro personal, alguém com quem eu compartilha mis secretos, mis coisas mais personais, alguém que quando eu ia à casa do Senhor, ia junto a mim, estava comigo, codo a codo, adorando ao Senhor. Qualquer traição duele, pero ser traicionado por um amigo, ser traicionado por alguém em quem realmente tu confias, isso é o pior. Davi experimentou esse dolor, essa decepção. Jesus igualmente foi traicionado por Judas Iscariotes, um dos 12, alguém a quem Jesus havia derrido, e Judas Iscariotes, dizem os comentaristas, era o único paisano de Jesus, era o único entre os discípulos apóstolos que pertencia à mesma tribo que Jesus, a tribo de Judá. Já foste traicionado por alguém cercano? Por alguém a quem tu amavas? Por alguém em quem tu confiavas? Alguém com quem tu compartiste coisas muito personais? Alguém com quem tu compartiste tus medos, tus sonhos, tus ideias, planos para o futuro? Coisas que não compartas com qualquer, mas com essa pessoa tu has compartido. Alguém que ia a tu casa, alguém que se sentava a tu mesa para comer junto a ti, alguém que se sentava no melhor em tu lado, na casa de Deus, e adoravam juntos ao Senhor. Já sofriste a dolor e a decepção de ser traicionado? A lo mejor foi na pessoa que delante de ti descia uma coisa, pero que a las espaldas descia outra. Alguém que parecia ser uma coisa, pero que ao final era totalmente outra. Como escreve o próprio Davi, Davi disse mais adelante, não? Essa duplicidade, a pessoa que parece uma coisa, pero é outra, diz assim: los dichos de sua boca são mais blandos que mantequilla, habla muito fácil, pero guerra há em seu coração. Suaviza suas palavras mais que el aceite, mas elas são espadas desnudas. Que contraste, não? Contraste há entre o que dizem e entre o que llevam dentro. Palavras blandas e suaves, carismático, habla com muita facilidade, mantequilla e azeite de oliva, pero no coração, guerra, armas de guerra como espadas. Já sofriste o dolor da traição? Já conheciste a gente assim? Seguro que sim. Muito cuidado em conviver com essas pessoas, porque às vezes é necessário conviver com elas. São pessoas que muitas vezes dizem o que tu queres escuchar, porque ao final é o que fazem, pero não são fiáveis. Então, há que conviver com elas, pero sem confiar em elas. E que o Senhor te dê a ti e a mim esse discernimento, sobretudo sobre em quem devemos confiar e em quem não podemos confiar.
Há coisas personais que decimos a alguns, pero que ocultamos a outros. Há pessoas que podem entrar em nossa casa, sentar-se em nossa mesa, e outras que a lo mejor não. Pero delante del hombre falso engañador, delante de esse que era um amigo que se ensinou um traidor, que é ser, a lo mejor, que não hacer. Que não hacer, hermano? Primeiro, não pagues el mal com el mal. Não te vuelvas igual que ele. Não te rebajes. Não busques vingança. Não busques uma revancha. Hagamos como Davi, que disse assim: enquanto a mim, a Deus clamarei, e el Senhor me salvará. Em la tarde, al amanecer e al meio-dia, orarei, clamarei, e ele oirá mi voz. Delante da traição, sabe o melhor que podemos fazer? Seguir sendo exatamente a mesma pessoa. Não estou dizendo que, não estou dizendo que se uma pessoa se é ensinado para ti uma traidora, que vas a tratá-la de uma forma, vai dar a mesma abertura que antes, não é isso. Pero seguir mantendo a essência tuya. Não deixar que o mal que estás sofrido te vuelva uma pessoa mala. É o melhor que podemos fazer. Não confiar em todos cegamente, não. Manter a essência, manter tua integridade, manter tu fé e confiança em Deus. O melhor que podemos fazer é esperar o tempo de Deus e a justiça perfeita do Senhor, porque a justiça do Senhor sempre chega. Se não é nossa vida, se não é nossa era, em la era que vendrá, a justiça de Deus não vai falhar. Algumas vezes tentamos fazer o trabalho que é de Deus, ou seja, nós desejamos contestar o mal com o mal, nós desejamos vengar-nos dessa pessoa que nos ha hecho dano, e ao final nos liamos nós mesmos. Por quê? Porque nisso de tentar pagar o mal com o mal, nos perdemos a nós mesmos e danhamos nossa relação com Deus, que é o mais precioso que temos. Aunque alguém te haga dano, siga sendo tu. Não é que tenhas que ser el tonto, não, que vai volver a tratar a pessoa igual, pero não perda tu fé no Senhor, não perda tua integridade, não perda tua essência e confia em la justiça do Senhor, porque ao final chegará, sempre chega, é promessa sua. Conclui com o conselho de Davi, um homem que passou por épocas muito malas, foi ameaçado de morte, foi traicionado por seu amigo, por seu filho, tuvo que huir para sobreviver. Qual é o conselho de Davi para nós outros esta manhã, mientras tu enfrentas diversas classes de lutas e problemas que há? A promessa é essa, Salmo 55, 22, echa sobre o Senhor tu carga e Ele te sustendrá, não deixará para sempre caído ao justo. Vamos ler todos juntos? Echa sobre o Senhor tu carga e Ele te sustendrá, não deixará para sempre caído ao justo. Amém? O Senhor é a resposta. Ele llevará tu carga, Ele te sustendrá, e aunque caigas, não te deixará caído para sempre. Volviendo ao começo, termino. Repito as mesmas palavras da introdução, entre comillas. Em la vida, muitas vezes quando uma pessoa te busca hacer dano, tu vas a buscar a ajuda de um amigo. Assim é. Que bueno é ter amigos. El último jueves, Jesus falou sobre o poder da amistade. O poder da amistade que há em Jesucristo. É normal buscar um amigo quando o inimigo nos hace dano. Pero o que passa quando é precisamente um amigo el que quer hacerte dano? Em quem podemos confiar? Mas tu, mi Deus, harás que eles descendam ao poço de perdição. Os homens sanguinários e enganadores não chegarão a la mitad de seus dias. Pero eu em ti confiarei. Assim termina esse Salmo 55, de um Davi traicionado, dolido, com medo de morrer. Assim termina. O último verso, as últimas palavras. Pero eu em ti confiarei. Em quem vais a confiar? Sempre podrás confiar em Deus, sempre podrás confiar em Jesus. És o amigo que nunca te vai traicionar, o amigo que nunca te vai dar as espaldas, és o amigo que nunca vai deixar de contestar-te,
confíe en Jesús y que por lo tanto Dios los bendiga a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a lidiar con los problemas, las luchas, con el dolor que muchas veces sentimos, Padre, cuando alguien nos hace daño. Y a lo mejor si tenemos que escapar, nos escapamos hacia tu presencia, Padre. Porque en tu presencia está la verdadera realidad. Ayúdanos, Senhor, também nessa luta diária del yo contra el yo, Senhor. Salva-nos a nós outros de nossos malos pensamentos, de nossos malos desejos, Senhor. Salva-nos a nós outros de nós outros mesmos, Padre. Antes que buscar inimigos fora, que reconozcamos, Senhor, que dentro de cada um há grande potencial para hacerse mal, para hacer daño, Padre. Oh, Padre, e ao final ajuda-nos a entender que podemos confiar em Ti, porque Tu eres o amigo que nunca nos vai traicionar, Padre. Passa o que passa, Senhor, nunca nos vas a dar as espaldas, Senhor. É o que pedimos, Padre. Agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Alabando esse Jesus que é amigo e nunca nos deixa, vamos a cantar a canção que cantamos na Santa Cena. Ele é Jesus, quem morreu na cruz. Vou pedir à equipe que passe adelante. E nos ponemos de pé. Vamos cantar essa canção, porque sabemos que por encima de los problemas, por encima de las luchas, mais arriba de las tempestades está Jesus. Vamos a cantar essa canção e ao final nossa irmã Priscila estará despedindo-nos em oração. Por esta mañana, Señor, gracias por los momentos que hemos podido pasar en tu casa, Señor, como iglesia, Señor. Gracias porque podemos seguir confiando en ti, Señor. Tú eres nuestro amigo, Señor. Tú eres nuestro amigo fiel, Señor, que no nos vas a fallar, Señor, nunca, Señor. Enséñanos, Señor, a confiar en ti grandemente, Señor, y a poder seguirte cada día, Señor. Sabemos que eres el único, Señor, que no nos vas a fallar, Señor. Junto con tu palabra, Señor, en la que, Señor, también debemos descansar cada día, Señor, y apoyarnos, Señor. Gracias por tu amor, Señor, que es inmenso, Señor, por tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y porque nos cuidas y nos guardas de todo mal, Señor. De todos los enemigos, Señor, que nos puedan rodear, Señor. Sabemos que tú estás ahí a nuestro lado, Señor, al que nunca nos vas a fallar, Señor, y siempre
vas a poner, Señor, tu vida por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buena semana para todos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y hasta el próximo día que nos volvamos a ver. Bendiciones para todos.